Continuando aqui na Brasília 78, qual que é um probleminha que eu tive aqui? Eu tenho aqui a primeira marcha engatada, só que eu consigo fazer manual. Se eu coloco a alavanca para fazer a marcha, a primeira não entra. Aí fica como se fosse uma embreagem. Você acelera, a aceleração sobe e tudo, mas o carro não anda. A terceira eu consigo fazer, a quarta também, e a marcha a ré. Primeira e segunda eu não consigo. Aí então o que eu fiz? Eu fui lá, fiz manual, a primeira, e aí então o varão ficou nessa posição aqui. Eu tentei colocar a alavanca e quando eu coloco para apertar os parafusos, automaticamente já sai da posição um pouquinho aí o varão e eu não consigo então ter marcha à frente na primeira. E a segunda também não entra. E aí só fica a terceira e a quarta funcionando. E nem sempre a quarta entra direito e nem sempre a terceira também. Mas a primeira e a segunda sem chance. Eu não consegui nenhuma vez. E aí eu tentei aqui e aí tem essa pequena dificuldade. Esse varão ele deveria ficar mais ao centro, ele não fica, ele fica torcido. Coisas que só acontecem comigo, provavelmente. E aqui, então, fica dessa forma. Eu tenho sim uma folga, só que eu não consigo o curso. Porque dá uma impressão que esse varão aqui ele é curto. Aí tem uma marca aqui. Eu não sei dizer se isso daí não andou batendo ou deu alguma situação. O fato é, falta curso. E aí antes que alguém comenta, mas pode ser a seletora que está curta. Não, a seletora é a mais comprida. É tudo de Brasília mesmo. Só que dá uma impressão que aqui o negócio fica faltando espaço. Pouca coisa. Se esses... se tivesse uma regulagem aqui, eu conseguiria fazer as marchas lá. Então ela não entra. Aí quando eu vou engrenar a primeira, não tem curso. Então ela fica mais ou menos engatada. Mais pro menos do que para mais. E ela não chega nem a raspar. E aí o carro fica sem tração. Tudo leva a crer que o problema é onde? No varão, porque com a mão aqui eu consigo engatar. Eu venho aqui, empurro aqui para a primeira, empurro para segunda, terceira e quarta, todas entram. Só que coloco o bendito do varão, não vai. E agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar ele para ver se foi feita alguma gambiarra. E aí assim, né? Na hora do carro ir embora sempre tem uma coisinha ou outra que atrapalha. Esse trambulador a princípio ele parece ser bem novo. Só que eu não sei qual é a solução que eu vou adotar. Aquela buchinha branca que é de costume ter, já não tem. É mais um indício que algo já não está direito. Eu vou tirar esse varão daí. É um trabalho um pouco complicado, mas não impossível. Vamos ver se ele não tem alguma avaria ou alguma coisa do gênero. Mas ele teria que vir um pouquinho mais para frente e mais para o centro. Ele está desalinhado. Antes dava, agora já não dá mais. Provavelmente antes dava, porque não tinha mais nenhuma daquelas buchas. Ah não, tinha uma só aqui. Então a folga era bem grande. A folga compensava, agora tá tudo justo e aí não dá certo. Agora o que a gente vai fazer é ver uma forma de resolver isso aí e contornar essa situação. Por isso era assim
e assim. Propositalmente, eu não sei. A única coisa que eu sei é que agora as marchas só entram sem a alavanca. Com a alavanca não entra. Como foi resolvido essas questões, agora a gente tem mais essa situação que não permite as marchas entrarem. E não é um problema no câmbio, é um problema que está entre o varão e a alavanca. E aí quando eu tirei ali, provavelmente o varão está curto. Como se estivesse curto. A questão agora é como a gente vai fazer para contornar isso daí. Olhando assim, provavelmente este varão foi entortado. Bem ali. E é um varão original ainda. Porque eu não me lembro que seja desta forma, curvado bem aqui, o da Brasília. E como eu já tinha falado em algum outro vídeo, muitas vezes é isso. O carro chega funcionando perfeitamente, só que na hora de ir embora ele não aceita mais aquela regulagem ou aquela peça, enfim. E este aqui é mais um caso desse. Que para poder engatar as marchas vai ter que fazer alguma situação aí no varão. E aí você vai se perguntar, mas antes funcionava? Sim, antes funcionava, agora não funciona. Então, para ter este entortado aqui, tudo indica que tem alguma coisa que não está casando ali entre o nivelamento do câmbio com o varão. E aí, como foi colocado agora tudo novo, aí a coisa ficou bem pior. Aí é que entra aquela história que eu falo. Não adianta ser um dono de carro agoniado, porque às vezes por causa de um negocinho, a coisa se estende por mais uma semana, mais 30 dias, enfim. Agora qual que é a solução? Não sabemos ainda. Vamos analisar os fatos e aí aplicar uma correção. E pelo que eu já estou vendo aqui, desentortar isso aqui já não é o caminho. E olhando aqui dentro, era para ter uma bucha branca, já não tem. Então significa que algum dia já teve. Enquanto a gente vai tentar aplicar uma solução aqui, espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.